Bem, Anne. Tudo. Então, vamos tirar uma dúvida lá, aquela dúvida que você colocou, que é uma dúvida bem frequente, que é a respeito de conjuntos numéricos e contagem. É uma dúvida que eu vejo que bastante gente tem. Então é o seguinte, vamos nos basear na questão que você enviou para mim, para a gente ter, né, uma aula bem objetiva sobre o tema, tá bom? Aham. Então, a questão ela diz o seguinte: ontem Pedrinho leu pouco, apenas do início da página 37 até o final da página 73 do seu livro de matemática. Quantas páginas ele leu nessa ocasião? Então, veja, eu vou te explicar primeiro trazendo para o nosso cotidiano o que é que acontece e depois eu vou lá para os conjuntos numéricos para a gente ver o que é que está acontecendo, tudo bem? Aham. Imagina que ele não leu do início da 37 até o final da 73, mas ele tivesse lido do início da 37 até o final da 38, ok? Então, Aham. imagina o seguinte, imagina que cada retângulo desse mal desenhado que eu estou colocando aqui é a página 37 e aqui é a página 38. Tá. Se ele tivesse lido essa quantidade, ele teria lido quantas páginas? Duas. Duas. Mas é interessante notar que quando a gente quer fazer aquilo que a nossa intuição traz, que é, eu vou medir a diferença porque a diferença já vai me dar a quantidade de páginas lidas. Então eu faço 38 menos 37, isso resulta em quanto? Um. Em 1. Pois bem, é uma enganação isso, né? Porque na verdade, quando a gente faz a diferença, a gente não está contando com a primeira página. Isso é desse tipo de problema, tá certo? Aham. Por exemplo, se eu dissesse para você, então vamos para um outro raciocínio agora. Se eu dissesse para você que eu tenho um conjunto de números inteiros ou naturais. Então vou colocar aqui, ó, x pertence aos naturais e tal que esse x ele é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5. E se eu fosse representar isso de forma discreta, o que é que eu teria que colocar? Bom, o 1 pertence aos naturais? Pertence. E o x é igual a 1 ou não? É. É igual. Então, o 1 eu posso colocar nesse conjunto, não é isso? Aham. O 2. O 2 pertence aos naturais? Sim. E o 2 é maior do que 1? É. E é menor do que 5? Sim. Então, posso colocar o 2. Vamos pegar o 3 agora. O 3 é natural? Sim. Maior do que 1? Sim. Menor do que 5? Sim. Então, o 3 também entra. Vamos pegar o 4. 4 é maior do que 1? É. É menor do que 5? Sim. E é natural? Sim. Sim. Então o 4 também posso colocar. Agora vamos para o 5. O 5 é natural? É. É maior do que 1? É. E ele é menor ou igual que 5? Sim. Sim. Então o 5 também entra. Portanto, se eu fosse somar a quantidade de elementos que eu tenho aqui, seria de 5 elementos. Você concorda? Aham. Agora, se a gente usar um pensamento parecido com aquele das páginas, que conta a gente faria? A gente pegaria o limite superior, 5, menos o limite inferior desse intervalo, que é 1, e esse resultado daria quanto? Quatro. 4, ó. Tá vendo? Sempre a gente deixa de contar o primeiro. Por isso que a gente pode fazer a diferença sim, mas sempre nessa diferença a gente adiciona uma unidade. Deu para entender? Aham. Agora vamos para o problema que você trouxe. Ele leu do início da 37 ao final da 73. Então a minha pergunta é: ele leu a página 37? Leu. Toda? Sim. Sim. E a 73 ele leu toda? Sim. Ok. Então eu vou fazer a conta de 73 menos 37. Se a gente for fazer essa conta aqui, vai dar 36. É isso, né? É. 36. Acontece que somente fazendo a diferença não vai resolver nosso problema. A gente tem que pegar a diferença e fazer o quê? Somar um. Somar 1. Então, na verdade, ele leu 37 páginas completas desse livro. Tudo bem? Aham. Deu para entender direitinho essa questão? Deu. Então, sempre que você for fazer esse tipo de contagem, onde a pessoa te dá
o início e o final, desde que tanto o início quanto o final estejam inclusos no conjunto, você pode fazer a diferença entre os limites, mas sempre somar uma unidade, porque na hora que você faz a subtração, o primeiro limite, o limite inferior, está ficando fora. Tudo bem? Aham. Então é isso aí, Anne. Tomara que eu tenha ajudado, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Tchau. Tchau.